Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Olha só que lindo isso aqui. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias capítulo 8, verso 10, parte desse versículo. É isso aí, o que Deus quer para você. Alegria, tá bom? Que você tenha um dia de alegria, de excelência, de bênçãos. Daqui a pouquinho eu entro com a palavra do dia. Estamos falando sobre o potencial. Vamos dar continuidade a esse assunto. Mas antes, quero convidar você para hoje ainda a nossa live. Tenho realizado lives de segunda a sexta-feira, às 18 horas, pelo Instagram. Agindo Deus Quem Impedirá. Se você tem Instagram, segue a gente lá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. E daí você pode assistir comigo a live Negócios com Deus. Vamos lá, minha gente, para a palavra do dia é o seguinte. Estamos falando sobre potencial. Dando prosseguimento a esse tema, existem princípios né, que governam o potencial. Antes de você começar a compreender a natureza e também a magnitude do seu potencial, ou seja, o potencial que está dentro de você, você deve entender as leis que controlam todo o potencial. Deus, o nosso querido Deus, Criador dos céus e da terra, ele estabeleceu estas leis quando liberou as suas habilidades criativas para tornar visível o que existia, mas era invisível. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia contam a história desta expansão do potencial de Deus. Primeira coisa que a gente pode destacar, primeiro, aquilo ao qual Deus fala é a fonte do que ele cria. Exemplo, um exame do processo que Deus usou para criar o mundo revela que tudo o que Deus criou foi produzido pela sua palavra falada. Todas as coisas as quais Deus falou tornaram-se fonte para a criação que Deus planejou realizar. Quando Deus quis plantas, ele falou a terra. Está escrito em Gênesis capítulo 1, o 11 e o 12. Quando Deus quis animais, ele falou também em Gênesis capítulo 1, do 24 ao 25. Quando desejou peixes, falou às águas. Gênesis capítulo 1, 20 e 21. Quando Deus quis estrelas, ele falou aos céus. Gênesis 1, 14 ao 15. Ou seja, a gente percebe, é só você ler. Eu não vou ler para você todos os versículos que eu estou mencionando, porque você fica extenso a nossa ministração aqui, mas é para você entender que no livro de Gênesis está ali explicado ali nos primeiros capítulos aquilo que Deus formou, que Deus criou. Então a gente percebe que ao longo da criação, tudo aquilo ao qual Deus falou tornou-se a fonte da qual derivou a coisa criada. Exatamente o que Deus falou tomou uma forma a partir da substância a qual ele falou. Então, o que eu posso destacar aqui para ficar mais claro? A palavra falada. Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele falou, e a coisa aconteceu. Outro princípio que a gente pode perceber aqui, que todas as coisas têm os mesmos componentes e essência das fontes das quais elas provêm. A fonte a qual Deus falou durante o processo da criação também se torna a morada final de tudo o que ele criou. Interessante isso, né? Quando as criações de Deus morrem, elas voltam para a fonte da qual ele as trouxe. Assim, as plantas vieram da terra e voltam para a terra.
Os animais também vieram da terra e voltam para a terra. Os peixes vieram do mar e voltam para o mar. As estrelas vieram dos gases e voltam para os gases do firmamento. Isso tudo é possível porque todas as coisas são feitas da mesma matéria da qual elas provêm. E se tomarmos uma planta ou um animal e olharmos suas células com um microscópio, descobrimos que plantas e animais são 100% compostos de terra. Eles são compostos de terra porque eles vêm da terra. Então esse ensinamento é interessante porque eu estou falando tudo na questão de potencial. Potencial. Vai prestando atenção que essa semana eu creio que vai ser a semana de ativação, de potencial que está dentro de você e que você não sabe, mas vai começar a entender a partir dessa semana. E Deus, a parte espiritual, a parte de Deus, Ele há de acionar em você que está entendendo e compreendendo e querendo esse assunto para desenvolver. É um potencial que, se ele é ativado, é usado, você cresce, você desenvolve. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Porque um outro princípio interessante é que todas as coisas devem ser mantidas pelas fontes das quais provém. Por exemplo, o mundo de Deus também revela que tudo o que Deus criou deve ser sustentado e mantido pela fonte da qual veio. As plantas morrem quando são arrancadas da terra. Os animais morrem quando param de comer plantas ou outros animais. Os peixes morrem quando são removidos da água. As flores também, que são cortadas para arranjos, murcham mais cedo do que aquelas que permanecem unidas à planta. Na verdade, todas as coisas vivas morrem no instante em que são removidas de suas fontes. Você está entendendo o que Deus está falando? E qual que é a nossa fonte máxima? Deus. Então você não pode se desconectar de Deus. Você não pode se desligar de Deus. Ele é a nossa fonte. Deus, o Criador. Então, nós precisamos entender isso aqui. Porque nenhuma das criações vivas de Deus pode sobreviver sem as fontes e os nutrientes fornecidos pelas substâncias das quais vieram. Entendeu? Por quê? Porque os sinais da morte e decadência podem não ser evidentes imediatamente, mas, não obstante, elas estão mortas. Então, o que a gente está falando aqui? Da importância de nós estarmos conectados à fonte, a nossa fonte que é Deus, o Criador. Ele nos trouxe e nos deu vida. E Jesus diz que Ele veio para trazer vida, e vida com abundância, vida abundante. Mais um princípio aqui para a gente concluir, para a gente orar daqui a pouquinho. O potencial de todas as coisas está justamente ligado às fontes das quais elas vieram. Olha que interessante. Dado que todas as coisas são compostas das fontes das quais vieram, elas também contêm o muito ou pouco potencial das suas substâncias originais. Exemplo, os animais não têm potencial maior ou menor do que a terra da qual vieram. As plantas também possuem apenas o potencial da terra. Se o solo não tiver nutrientes ou capacidade para reter a água, as plantas fixadas naquele solo serão seriamente afetadas pela qualidade inferior daquele solo. Da mesma forma, os animais que comem as plantas que crescem no solo pobre receberão menos nutrientes do que se eles tivessem comido plantas que crescem num solo rico. Então, queridos, nenhum produto pode ser mais poderoso do que a fonte da qual provém. Exemplo também interessante.
Uma mesa de madeira, por exemplo, é apenas tão forte quanto a madeira da árvore da qual foi feita pelo marceneiro. Se você fizer uma mesa de uma árvore apodrecida, terá uma mesa apodrecida. Um piso feito de pinho não durará tanto quanto o piso feito de carvalho, porque é uma madeira menos consistente do que o carvalho. As características da árvore da qual foram feitos os pisos sempre afetam a qualidade do acabamento final. Assim, a qualidade de cada produto depende da qualidade dos componentes usados no produto, que dependem da qualidade dos materiais usados nos componentes. Então, queridos, preste atenção, que isso tem importância para o teu crescimento. Você vai entender logo logo. O potencial de alguma coisa está sempre relacionado ao potencial da fonte da qual veio. Qual é a tua fonte? Entendeu aqui? Nada pode ser maior do que a sua fonte. Vou repetir. Nada pode ser maior do que a sua fonte. Entendeu? Então, outro princípio para a gente concluir diz o seguinte: tudo na vida tem o potencial para cumprir o seu propósito. Então eu quero que você destaque aí a palavra propósito também, muito importante, vamos falar um pouco mais. Então, o propósito de uma coisa é justamente o intento ou o desejo original daquele que a originou. Assim, o propósito de uma coisa não pode ser conhecido a não ser que se pergunte ao projetista ou ao fabricante. Vou dar um exemplo. Se entrássemos num laboratório de um inventor e você perguntasse qual a finalidade de um determinado aparelho, eu poderia dar um palpite sobre que serviço ou função ele poderia desempenhar, mas somente o inventor seria capaz de confirmar ou rejeitar a minha sugestão. Então, o propósito de uma coisa não pode ser conhecido a não ser que se pergunte ao projetista ou fabricante. Da mesma forma, a habilidade daquele produto para realizar o seu propósito está projetada dentro do produto. Nenhum fabricante vai sugerir a você, ou sugerisse a você, que usasse o produto dele para lavar roupa, a não ser que ele o tivesse planejado para esse fim, não é? Você está compreendendo isso? Então, se mesma coisa, produto de limpeza. Vamos usar aí uma máquina de secadora como exemplo, né? Se eu assumir que a máquina de uma secadora de roupa e reclamar do produto que a máquina não seca a minha roupa, o fabricante muito provavelmente responderá: mas aquela máquina não se destina a secar roupa. Use-a para lavar roupa e ela fará bem o serviço. Mas não lhe peça para secar roupa, porque ela não poderá fazê-lo. Eu não a produzi para secar roupa. O fabricante determina não só o propósito do produto, mas também como ele funcionará para executar aquele propósito. Você está até pensando, puxa, mas hoje está diferente a palavra, né? Pois é, estamos passando uma linguagem aqui para entender que é o nosso potencial. O potencial que está dentro de você. Você foi criado para uma coisa. Deus é o Criador. Compreende? Então é isso, você tem que entender o propósito. Então, eu quero orar aqui, mas antes eu quero dizer o seguinte: o potencial é determinado e revelado pelas exigências colocadas nele pelo Criador. Ou seja, o que um produto pode fazer potencialmente é determinado pelo que o fabricante do produto lhe pode fazer. Entendeu isso aqui? O potencial é revelado pela fé do fabricante no seu produto e pelas expectativas que deposita nele. Então, se um fabricante projeta pequenos caminhões para transportar meia tonelada, a companhia não anunciará o seu produto tendo como capacidade de transportar 1 tonelada, sendo que não é para 1, é para meia.
tonelada, entendeu? Porque o fabricante sabe que não pode exigir que o caminhão carregue 1 tonelada quando as especificações sobre as quais ele foi fabricado estabelecem que a capacidade máxima é dada pelo fabricante. Então, o fabricante não pedirá o produto para desempenhar sua função, nem mais nem menos do que foi projetado para realizar. Então, se um fabricante exige que um produto faça alguma coisa, pode estar certo que ele acredita que a capacidade para desempenhar a tarefa foi construída dentro do produto. Então, meu querido e minha querida, você tem muito potencial. Mas amanhã, permitindo Deus, nós vamos dar prosseguimento a esse assunto e vamos falar em algo interessante. Não perca o episódio de amanhã. Querido Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra e eu creio que ela está despertando o potencial que está dentro do ouvinte. Deus, libera uma unção de criatividade e prosperai a todos, de forma tanto no lado espiritual, emocional, físico, psicológico e também nas finanças. Em o nome de Jesus, que o potencial que está dentro dessa pessoa seja desenvolvido e prospere nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.